Existe a mais mínima possibilidade de uma cidade, de uma sociedade avançar, se não existem grandes projetos de planejamento estratégico. Eu tenho certeza que o balanço é extremamente positivo. Nós vivemos um novo paradigma de cidade, onde todos os palmenses estão contemplados, todos, e a gente pode celebrar avanços que ratifica o sentimento de que hoje a gente vive numa cidade diferente e que estamos projetando uma cidade muito melhor para o futuro. Uma cidade mais justa, uma cidade mais inclusiva, uma cidade que em si contempla todos os moradores. O que muda? Qual é o amasta que vai embora nos próximos dias da prefeitura? Ora, muito mais maduro. Sem lugar a dúvida, a gente vem uma experiência iniciativa privada, eu dou a ordem, eu faço, eu aconteço e o risco é meu. Então, eu sempre tive essa percepção de que precisava fazer essa evolução e eu fiz, no sentido de que a gente sabe que na coisa pública eu estou mexendo com o dinheiro de vocês, não é mais o meu dinheiro, o dinheiro de todos nós, portanto, o questionamento, a fiscalização, a responsabilidade, o debate, né? Ouvir a oposição, o parlamento, os órgãos, os meios de controle, tudo isso é de fundamental importância. Muitas vezes a gente pode se sentir frustrado pelos retrocessos que às vezes implica, mesmo quando você sabe que você está fazendo a coisa certa, mas o questionamento é implícito à gestão pública. Agora, minha gente, por outro lado, nós pegamos 3 anos de gestão que foram o pior momento econômico desse país. O pior. Nunca a história do Brasil viveu um processo de encolhimento econômico tão violento como o que aconteceu. E o resultado está aí, né? O Brasil quebrou, faltou com seus compromissos, o Tocantins, nem precisamos falar, né? Um desastre o que está acontecendo no nosso estado, e Palmas está firme, em pé, cumprindo seus compromissos com a sociedade, e por onde você vai nós temos obras, nós temos programas, nós temos resultados, né? Sem dúvida foi a capital disparado que avançou mais em todos os quesitos durante esses anos, e esse sentimento que hoje permeia a sociedade palmense de orgulho, desse sentimento de ser orgulhosamente palmense. Então, consegui lidar muito bem com isso e com certeza sai um homem muito melhor como ser humano e, sem dúvida, hoje com capacidade de gestor público. Consigo muito bem me comunicar e expressar e trabalhar a coisa mais simples, o que a gente precisa para o dia a dia, e ir vendendo sonhos para a população sem causar essa estranheza. Não, o cara é um megalômano, né? Eu sempre digo, né, que quando lá atrás, em 2012, a gente falava, nós vamos trabalhar muito para ser de Palmas a melhor cidade do mundo, né? E nós não chegamos lá, né, gente? E o caminho é longo e falta muito. Mas, de repente, hoje você vê um monte de palmenses se manifestando e falar, eu moro na melhor cidade do mundo. E sou eu que digo, não, gente, calma, ainda falta para a gente chegar lá. E para ser a melhor cidade do mundo, obviamente, nós precisamos que o dia a dia funcione, que as pequenas coisas sejam cuidadas e que do outro lado, né, os grandes projetos venham acontecendo. Então, essa cidade que hoje a gente tem estruturada para o futuro é uma cidade que tem projetos gigantescos, né, em execução, mas que não esqueceu em momento algum o dia a dia, o parquinho, né, o mato, o buraco, né, a vaga na creche, o posto de saúde, tudo isso foi cuidado enquanto a gente ia trabalhando esses grandes projetos. Então, insisto, para mim não teve nenhuma dificuldade. Quando em algum momento alguém quis dizer que a gente era megalomaníaco, isso foi superado. O palmense hoje sabe de que somos capazes. Isso aconteceu no dia a dia da nossa gestão, em todos os momentos da gestão, essa quebra de paradigmas, né?
Ah, mas não tenha dúvida, gente. Esse impulso que a gente traz da iniciativa privada, essa velocidade, né, essa necessidade permanente de criação, de implantar novos modelos, novos projetos, novos programas, é um impulso que nós trouxemos para a gestão pública. Recentemente nós recebemos a visita de um prefeito de uma outra capital brasileira, que é uma referência da gestão pública, né? E eu ouvi dele, né, se manifestar publicamente como ficou impressionado pela gestão inovadora de Palmas. E eu justamente fiz com ele essa reflexão, falei, prefeito, esse fato da gente entrar com esse impulso, com essa necessidade da iniciativa privada, que para se manter vivo, gente, o período de existência de uma empresa pode ser muito curto ou será longo na medida que ele se adapte aos novos tempos, aos novos desafios, às novas tecnologias. E eu tenho isso impregnado no meu DNA, isso nunca vai mudar. A gente jamais se acomoda com aquilo que a gente acha que possa estar dando certo. A gente consolida o que está dando certo e já parte para uma nova inovação, para um novo desafio. Um caso, eu acho muito característico e que marca muito essa gestão, um projeto Palma Solar. Eu tenho visto nesses dias, e mesmo depois do enfrentamento do IPTU, impressionante, né? Quantas empresas, quantas pessoas físicas entenderam que nós precisamos mudar a nossa matriz energética. Ora, a lei já está disponível desde o ano passado. De repente alguém me diz, meu IPTU é tanto. Ora, mas poderia ser 80% a menos se você já tivesse aderido ao Palma Solar. Como que funciona? Então, esse tipo de inovações, eles trazem benefícios permanentes a longo prazo. O dia que a gente possa declarar que Palmas mudou de vez a sua matriz energética, primeiro que nós nos inserimos numa nova economia, que gera muito emprego, que gera muita renda. Mas o mais importante de tudo é que nós vamos nos livrar da conta de energia. Por isso eu falava, eu não prometo diminuir a conta de energia, eu prometo acabar com a conta de energia, porque cada centavo que hoje é gasto pagando uma conta de energia é um centavo que pode ser utilizado num supermercado, num shopping, no comércio, na prestação de um serviço. São milhões e milhões e milhões de reais que podem oxigenar o consumo da nossa economia, além das riquezas que nós estamos criando. Estava vendo ontem um site que compara os resultados de todas as cidades. Aí você coloca um grupo de municípios e compara. Minha gente, se vocês fizerem esse mesmo exercício, vocês vão ver o que aconteceu com Palmas. Palmas, o serviço disparou. Nós multiplicamos quase por 5 os rendimentos dos serviços, e isso só surge por uma coisa, pelo crescimento da nossa economia nesses setores em que a prefeitura é indutora, sim. A gente faz questão, e eu acho que isso é muito, muito importante, a gente não quer substituir a iniciativa privada, nós não queremos fazer o papel da iniciativa privada, e o que a gente precisa ser indutor desse crescimento. Então, os projetos, os programas que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo são nesse sentido. Dias atrás, a gente iniciou a campanha do Destino Saúde. Minha gente, todo dia acontece inauguração, lançamento de uma obra de saúde, hospital, clínica, né, centros médicos especializados. Todo dia vem acontecendo. Isso é muito importante para Palmas, mas muito, muito importante, porque nós teremos uma cidade de 400 mil habitantes com saúde para 3 milhões. E essa saúde vai ser ofertada a todos os municípios vizinhos, às regiões vizinhas, que verão como Palmas uma referência. Ora, qual a vantagem disso? São milhares de empregos qualificados para os palmenses, e hotelaria, né? E são serviços, e são restaurantes, e são shopping center, e toda essa cadeia que se desenvolve. Palmas é uma cidade
que nasceu para ser rica em serviços, em comércio, em grandes eventos, em qualidade de vida. Recebemos agora a visita do COB, né, do Comitê Olímpico Brasileiro. O resultado dessa escolha vai ser dado no final do mês, mas eu estou apostando que a cidade escolhida será Palma. Não tem concorrência, gente, com a nossa localização, com os equipamentos que a gente tem, com a expertise que já temos em grandes eventos, nós vamos conquistar esses Jogos Nacionais da Juventude. São 37 mil noites de hotel durante 14 dias. 37 mil noites de hotel agora no mês de novembro. Vai acontecer, isso vai manter a nossa economia bombando durante esses 14 dias, muita gente nos visitando, oxigenando a nossa economia. Eu lembro lá atrás, né? Inclusive, já acontece muito menos, né? De repente alguém questiona, prefeito faz um Natal e poderia fazer um posto de saúde. Não, gente, a gente faz um posto de saúde e faz um Natal. E o que alimenta o posto de saúde é o Natal, porque a geração de emprego, renda, o que cresceu a nossa economia nos serviços, graças à oferta hoteleira que a gente tem, de comércio, de serviços médicos, de serviços de educação, que é outra coisa que explodiu na nossa cidade. Toda essa geração de renda é o que faz com que a prefeitura tenha dinheiro para outras ações e não ao contrário. Então, quando alguém ouve esse discurso barato oposicionista, por que a prefeitura gasta na Páscoa, por que gasta no Natal, por que gasta no festival gastronômico? Porque esse é um dos maiores indutores da nossa economia. E o turismo, minha gente, além de ser uma das maiores indústrias do planeta, ele é benéfico duas vezes. Ele é benéfico pela movimentação econômica, pelo crescimento econômico, mas ele é benéfico também porque o palmense também usufrui tudo o que acontece em torno dessa indústria. Eu saio 5 anos depois com o mesmo discurso com o que entrei. Eu sonho com o funcionalismo pago, com o funcionalismo público melhor pago do Brasil, mais capacitado e mais cobrado. Agora, a gente permitir pressões irresponsáveis em cima da gestão, não admito. A gente tem um limite de responsabilidade fiscal que vocês acompanham, que Palma se mantém dentro dessa regularidade. Para se manter dentro dessa regularidade, a gente tem um percentual que pode gastar com funcionalismo. Se esse percentual, se esse dinheiro, se esse bolo não aumenta para a gente funcionário público. Se ele aumenta, proporcionalmente, a gente vai garantindo mais direitos para o funcionalismo. Acho que isso ficou claro, né? De que adianta a gente fazer políticas salariais que não possam ser cumpridas ou que coloquem em risco toda a gestão pública. Isso termina prejudicando o mesmo funcionário quando ele está do outro lado do balcão como cidadão. Eu não sou prefeito de 10 mil funcionários públicos, eu sou prefeito de 300 mil palmenses. E é claro que uma das políticas mais importantes da gestão é o respeito pelo funcionário público, pela sua capacitação, pelo pagamento de todos os seus direitos. Que eu gosto também de pontuar, insisto, quando tem enfrentamentos como esse enfrentamento que teve do IPTU, eu achei muito positivo, porque são os momentos que a gente consegue explicar o que é uma política de arrecadação e o que é uma política tributária. Nós temos o Estado. Gente, o Estado cresceu nos últimos 3 anos e olha o desastre que está passando a nossa economia estadual. E o Estado tem um programa como o governo federal de arrecadação. Arrecadação para quê? Para pagar conta, para pagar aqueles milhares de contratos, né? Para pagar o custeio de uma máquina ineficiente. A Prefeitura de Palmas tem política tributária. A gente jamais pune a produção, nunca. Então nós temos o IPTU, ele é um imposto patrimonial. Isso já ficou claro. Eu tenho o IPTU e tenho o IPVA. São 2 tributos que têm exatamente a mesma origem. Eu não preciso desafiar ninguém, todo mundo sabe
porque o IPTU é muito mais barato, muito mais proporcionalmente ao IPVA, o que não deveria ser, porque a prefeitura devolve em serviços e em serviços de excelente qualidade. O ISS, bom, ele é um imposto sobre os serviços, sobre a atividade econômica. Então, é um imposto normal, são as duas fontes de receita primordiais de uma prefeitura. Agora, quando a gente pega uma situação caótica da economia, como essa que vivemos nos últimos 3 anos, a prefeitura não fica pensando em arrecadar para ter 10 mil contratinhos por aí de gente que não aparece para trabalhar. De jeito e maneira. Nós fizemos a lição de casa de duas maneiras. Primeiro, cortando ao máximo, enxugando o custeio. Até hoje, os palmenses sabem, o carro que o prefeito anda, não é carro da prefeitura nem alugado para a prefeitura, é o carro do partido. Não porque eu acho isso bonito, minha gente, é porque era de fundamental importância que os secretários, que o prefeito ficássemos sem carros, sem motoristas, para que esse dinheiro pudesse ser investido na saúde, na educação, para compensar essa queda da arrecadação. Por outro lado, a gente tem uma atividade econômica muito importante para a cidade, como é a construção civil, que sofreu muito. Aí a gente criou um Habita Palma, um programa de incentivo à construção civil que desonerou totalmente a cadeia produtiva, totalmente. Então, insisto, o Palma Solar, o Habita Palmas, todos os projetos que a gente faz no sentido de apoiar, incentivar aqueles setores da economia que precisam do apoio. Isso é política tributária, isso é justiça tributária, que afinal de contas isso é o que traz justiça social. Se a população entender que o tributo é fundamental para o funcionalismo da máquina. Infelizmente, governos populistas nos trouxeram ao pensamento que o dinheiro público cai da árvore. Não tem dinheiro público de árvore, gente. O dinheiro que a prefeitura gasta é o seu dinheiro, tem que ter. Agora, qual a diferença? Por que a gente pode defender isso? Insisto, Se, por exemplo, quando alguém me perguntou do problema que tivemos o ano passado com essa greve triste com professores, ninguém pode vir aqui no prefeito e falar, eu posso falar, gente, hoje nós não podemos avançar mais em direitos porque vamos quebrar a cidade. Ninguém pode vir, prefeito, mas antes de não avançar nos nossos direitos, tira os 500, os 1000 contratos que tem na prefeitura que não servem para nada. Ninguém. O palmense sabe, minha gente, nós estamos praticamente com o mesmo número de funcionários públicos de 2012. Praticamente o mesmo número, com uma diferença. Ao invés dos 4.000 contratados, aquela loucura de uma máquina ineficiente inchada, nós trocamos esses 4.000 por concursados e principalmente por médicos, por professores, por enfermeiras, por assistentes sociais, por funcionários que estão fazendo a máquina. Então eu tenho essa tranquilidade, eu posso fazer esse enfrentamento, eu posso fazer discurso, porque o que eu falo, eu pratico. Agora, voltemos novamente na história do enfrentamento do IPTU. Gente, a grande maioria da população deu apoio, certo? Explícito, colocando nas redes. Olha, estou recebendo educação de qualidade, saúde de qualidade, iluminação pública. O palmense, ele não tem esse problema. É claro que os grandes poderes econômicos, aqueles que têm que pagar IPTU progressivo, os donos dessas grandes áreas que se juntaram, que venceram essa batalha, mas não venceram a guerra. A guerra a gente vai ganhando de 5-1. E isso está dando muito certo, porque hoje nós diminuímos demais a especulação imobiliária e hoje o palmense pode morar na sua cidade, gente. Isso é fundamental. Que cidade inclusiva pode ser essa? Que o palmense tinha que comprar lote do outro lado da ponte em outro município. Qual justiça social é essa com tantos vazios urbanos? Quem pode ser que defenda esse povo? Eu não estou falando de que eu sou contra a propriedade privada. Gente, a propriedade privada é sagrada, mas o uso do solo dentro de uma cidade é mais sagrado. Então, quer especular, especule, mas pague o IPTU progressivo condizente
com essa sua atividade de especulador. Especulador não é pecado, minha gente. Eu acho que hoje a maioria da população tem essa compreensão, entenderam esse debate, entenderam que, por exemplo, essa ação promovida por alguns setores era para benefício de 4 ou 5 mega especuladores, e por isso a gente teve esse apoio maciço. E olha quanto a gente avançou no quesito regularização fundiária, gente. Né? Passaram-se 28 anos sem que ninguém quisesse resolver o problema. Como é de triste quando você ouve falar, não, foi o Estado. Claro, gente, nenhum problema fundiário foi ocasionado pela Prefeitura de Palmas por nenhum dos meus antecessores, porque Palmas nunca foi dona do seu patrimônio imobiliário. Uma tremenda injustiça, mas é uma realidade. Todos os problemas fundiários foram ocasionados pelo Estado. O que fez a gestão a mais? Fomos para dentro do problema. No caso do Taquari, a gente foi no juiz e falou, nós somos parte do problema, nos coloque no polo pacífico. E resolvemos, né? Juntamente com o Estado, demos área, utilizamos um instrumento de pressão que a gente tinha como gestão pública e conseguimos resolver. Regularizamos esse setor e regularizamos tantos outros setores. Estamos falando de mais de 9.000 títulos entregues a famílias palmenses que hoje são donas das suas áreas. Olha, o que traz de importante essa regularização fundiária? Se nos próximos dias nós vamos poder dar ordem de serviço para pavimentar todo o Jardim Taquari, é porque agora é possível, porque sem a regularização a gente não conseguia os recursos, porque não dá para investir dinheiro público numa área privada. Hoje é de titularidade dos moradores e as áreas públicas foram restauradas. Então a gente fez esse enfrentamento, isso nos dá também a moral para não permitir mais nada de irregular nessa cidade. O prefeito inflexível, totalmente inflexível. Em Palmas nada pode ser feito de maneira irregular, porque esse populismo de dizer coitado eu digo coitados 300.000 que depois se veem afetados de alguma coisa irregular. Gente, é muito fácil você ser conivente com uma ocupação a 20 quilômetros do centro da cidade, de uma ocupação irregular. Depois todos nós temos que pagar para levar serviços àquela comunidade. O certo é ocupar todos os vazios urbanos que essa cidade tem, que são muitos, que dá para viver muito bem todos os palmenses e um monte de gente mais que vem a morar nessa cidade. Então, esse enfrentamento, vocês sabem muito bem, a prefeitura desocupou tal coisa. Sempre que houver alguma coisa irregular, nós estaremos aí para colocar o peso da regularidade, porque eu sei que o benefício é para toda a população palmense. O empoderamento da sociedade civil organizada. O prefeito decide tudo, mas em cima de todos os debates e discussões que são feitos com a sociedade civil organizada. Hoje temos Conselho de Desenvolvimento Econômico, temos Conselho de Transporte, temos Conselho Ecumênico, temos Conselho de Desenvolvimento Social em todas as áreas, de juventude, de idoso, de tudo. Palmas virou uma referência do debate democrático. Então, o que a gente construiu foi a engenharia da cidade. Está pronta para os próximos 50 anos. Ninguém precisa mexer isso. Isso não foi feito por mim, eu não entendo de nada. Eu entendo de tudo. Entendo de ter do meu lado as melhores equipes de planejamento do mundo. Isso a gente sempre procurou. Então, tudo que a gente tem projetado para Palmas, ninguém vai poder fazer melhor do que a gente, porque não foi a gente que fez, mas os melhores técnicos que discutiram, debateram o futuro da cidade. Claro que isso permite correções de tanto em tanto tempo, mas a gente adicionou os melhores atores do mundo para projetar a cidade para o futuro. Agora, o que cabe para o prefeito? Para o prefeito cabe a arquitetura, né? Então, a arquitetura permite um embelezamento, uma cor, um aspecto mais social, menos, mais educação, menos. Essas políticas públicas fazem a arquitetura.
sem mexer, insisto, nas bases, nos fundamentos que já foram criados. O palmense tem que entender o seguinte, que o futuro da cidade está aí, porque a cidade que a gente vai mostrar para o futuro investidor depende especificamente da credibilidade que essa é uma cidade que tem rumo. Dentro desse debate, por exemplo, do plano diretor, nós temos hoje um master plan da região sul, pronto, licitamos. Aí temos o projeto Orla, maravilhoso. A gente ganhou esse projeto para ser implantado de uma orla, que é uma terra do Flamengo do século XXI, uma referência será de desenvolvimento. Aí a gente tem a nova centralidade administrativa na NSU com a nova esplanada municipal, Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal. E a gente vai, logo depois na região norte, nosso distrito turístico, gente. E obviamente podem ter certeza que o sonho é trazer os maiores players do mercado mundial para dentro dessa área, que são 10 milhões de metros quadrados, que garantem, né, explorar um dos maiores potenciais da nossa economia, como é o turismo. Agora, por que vai acontecer esse turismo? Porque temos a garantia de um aeroporto planejado para o futuro, porque temos a garantia dessa região sudeste, dessa orla, dessa nova esplanada, porque a gente pode chegar a uma grande instituição internacional e mostrar, falar, olha, esta é a Palmas do futuro, isso está garantido, isso está dentro do nosso plano diretor, então venha, invista em Palmas, porque investir em Palmas não representa nenhum risco. Os primeiros anos a gente não podia implantar nada de política habitacional por um simples motivo, né? Não tinha áreas na cidade. Não havia cálculo suficiente em Palmas que conseguisse viabilizar um projeto de habitação por causa do custo das áreas, né? E da especulação imobiliária. Isso mudou. Hoje o Brasil parou, né? E quem está fazendo moradia política habitacional é apenas Palmas, né? Agora vamos entregar 500 e tantas unidades, dando ordem de serviço para mais 2.000. O prefeito demorou, só que agora nós estamos fazendo a coisa certa, né? Porque o palmense não está sendo expulso da sua cidade, nem morar a quilômetros do centro da cidade. Todos os programas habitacionais que estão em andamento e que foram entregues são em áreas, né, que tem todos os serviços, que tem fácil acesso ao centro, que tem avenidas, que tem escola, que tem creche. Disso se trata, né, gente? É claro que eu queria ter feito isso no começo, mas como fazer se a gente não tinha as áreas e essas áreas não estavam disponíveis? Hoje, todos os incorporadores colocam áreas para projetos habitacionais e por isso hoje a cidade, a capital que mais está construindo habitação e que tem uma política habitacional consistente é Palmas. Graças, insisto, a esse enfrentamento que a gente fez lá atrás e que hoje a gente está colhendo os resultados. Quando a gente fala de continuidade de obras, eu estava comentando isso nos últimos dias, né? Coisa impressionante, né? Durante os 2 primeiros anos de mandato, eu tive que ouvir críticas de gente me falar: ele só está terminando as obras que os outros deixaram para trás. E era de uma maneira depreciativa, né? Como se algum dos prefeitos lá atrás tivesse colocado a mão no bolso para alguma dessas obras. Não, ninguém colocou a mão no bolso e a maioria das obras que a gente recebeu era lamentável, né? Coisas mal contratadas, mal licitadas, tivemos que enfrentar, tirar os empreiteiros que estavam, licitar novamente. Gente, seria muito fácil deixar uma obra abandonada e dizer: isso não tem nada a ver comigo. Claro que tem a ver comigo. Todo o recurso que foi gasto aí era dinheiro de todos nós e a gente precisava corrigir e a gente precisava terminar e concluir todas essas obras. E não só do prefeito anterior que ficou 8 anos, gente. A gente pegou obra da gestão da prefeita Nilmar, né? Que o prefeito seguinte não terminou justamente para dizer que era ela que não tinha terminado. Gente, com quanto orgulho, né? Eu inaugurei aquele centro de convenções, né? E fiz questão que a convidada especial fosse a Nilmar,
porque era parte do sonho dela e que nunca tinha sido realizado. Eu acho que essa página o palmense virou, né? Não tem obra de prefeito A ou B, tem obra do povo de Palmas. Hoje, né, a gente vive uma realidade totalmente diferente, né? Nós tínhamos postinhos de saúde, hoje nós temos centros de saúde comunitária. É uma coisa totalmente diferente. Todos, absolutamente todos os centros de saúde comunitária são próprios, são obras nossas e estão aí para prestar um excelente serviço para a população. Não tem mais o postinho. Hoje todas as estruturas são próprias. Então é irrelevante, né, quem começou. O importante é que nós terminamos com excelente qualidade, inauguramos e está tudo funcionando. A Prefeitura de Palmas não tem obras paradas, tudo está em andamento, né? E eu acho que isso também, quando a gente vê essas reportagens nacionais de obras e obras, UPAs paradas num monte de cidades, inclusive no Tocantins, né? Pontes, estradas, né? Tanta coisa parada, você vai ver que Palmas não faz parte desse roteiro, porque tudo em Palmas está em andamento. A gente encontrou uma UPA Sul, né? Uma obra mal feita, tivemos que ir para dentro, refazer tudo aquilo. E uma UPA Norte, né, que apenas era um projeto, também mal feito, tivemos que refazer o projeto, ampliar, inauguramos, hoje temos 2 UPAs que são referência. De repente você vai ver em outras cidades do Tocantins, UPAs paradas, obras de UPAs paradas faz mais de 5 anos. Né? Isso não pode, insisto. Né? A responsabilidade do gestor público, a responsabilidade da gestão é com a população. E se aquele projeto era importante para a cidade, nada mais do que a gente terminar. O melhor exemplo de tudo isso, 1304 Sul, 1306, né? Hoje a gente mostra para o mundo a nossa escola Almirante Tamandaré. Aquilo é, gente, aquilo é um espetáculo. Não tem no mundo nada melhor. A gente reutiliza nossas águas, a gente produz energia fotovoltaica, nós temos nossa padaria fantástica, 2.500 pães por dia, a gente cultiva nosso peixe, nós temos hortifruti, tudo lá sendo cultivado. Isso é um exemplo de sustentabilidade. Em Palmas isso é uma realidade. Mas ainda num setor que todos nós sabemos, a fama que tinha, né, de descuido da coisa pública, a população sofrida, lá não tinha nada. Não tinha posto de saúde, não tinha escola, não tinha centro de cultura, não tinha creche, não tinha pavimento, não tinha esgoto, não tinha calçado, não tinha nada, nada. Hoje você vai lá, aquilo é uma referência. Se você vai lá e você vê as crianças no início da aula cantando o hino nacional, você vai encontrar 200 pais de família do lado de fora assistindo orgulhosamente a transformação que está vivendo as suas crianças, o que está acontecendo na vida dessas crianças, desses jovens. Isso é fundamental. E se tinha um local em que tinha obra abandonada, era exatamente esse setor. Ainda estamos terminando alguns projetos habitacionais, mas está tudo em andamento, que era o maior exemplo de descuido, de descaso, de abandono da coisa pública, que se torne hoje um referencial para o Brasil e para o mundo. Gente, um negócio que eu acho muito interessante, esse paradigma que eu ouvia e que, obviamente, eu nunca levei em consideração, não, Amasta, fazer obra enterrada, isso não dá voto, isso aí é perder tempo, esgoto, drenagem, essas coisas não rendem absolutamente nada, aterro sanitário. Primeiro, que eu nunca me pautei pelo que fosse a próxima eleição. Eu sempre quis quebrar esses paradigmas e dizer, espere que a população decida. A gente atrapalhou demais a vida de toda a região sul, que não tinha rede coletora, não tinha tratamento, coleta e tratamento, e o povo reclamava, a gente quebrava a calçada, ia fazendo, até a gente conquistar a única capital brasileira que universalizou coleta e tratamento de esgoto. E vamos para o 100%. Vocês todos já viram no YouTube, né? Aquele vídeo ainda de 2013,
né? Aquele pau de água e o povo esquiando nas nossas avenidas, a gente esquiando, aquilo me dói no coração. Isso não existe mais. Ah, prefeito, tal dia inunda. Claro, né, gente? Se cai uma enxurrada de água, não tem cidade no mundo que não sofra uma enchente. Agora, uma coisa é sofrer uma enchente e outra coisa é a capacidade de escoamento, né? Não tem hoje chuva em Palmas que em meia hora aquilo não escoe e não consiga dar vazão àquilo. Então, hoje isso é completamente diferente. Quando eu assumi a prefeitura, gente, o aterro estava pegando fogo fazia meses. Um incêndio que ia por vários meses e eu assumi a prefeitura ainda com esse incêndio acontecendo. De repente, hoje nós temos reconhecidamente um dos 3 melhores aterros do Brasil. Agora, você vai me dizer que isso não rendeu voto? O palmeirense não vivia isso no dia a dia. Quando chegou a hora da reeleição e a gente fez um programa no aterro, o cara diz, meu Deus, isso em Palmas? Em Palmas é referência. Quando cai uma chuva daquelas, né? E você vê como escoa a água, claro que isso repercute positivamente, gente. Quando você explica para a população que R$1 que foi investido em coleta e tratamento de esgoto foram 5 ou 6 reais economizados em saúde, claro que isso repercute positivamente. A gente fez muito tapa-buraco. E aí a gente reclamando, prefeito, tampar buraco é dinheiro jogado fora. Claro que é dinheiro jogado fora, né, gente? Claro que a gente queria iniciar já um projeto de requalificação do pavimento de maneira que isso não aconteça no futuro. E foi o que fizemos. Esse ano ainda teve muito tapa-buraco, mas foi muito menos, né? 1/3 do que aconteceu 2 anos atrás, a metade do ano anterior, né? E 90% a menos do que 2013, num dos invernos mais rigorosos da nossa história. Cadê os buracos? Ah, prefeito, tem um buraquinho lá? Tem. A gente manda imediatamente a tampar. O prefeito vai lá, eu tiro foto, ligo para a equipe e a gente está presente na cidade. Certo? Foi uma política nesse sentido. Chove no mundo inteiro. Coloque um asfalto de qualidade, você vai ver que não vai ter buracos. E se a gente consegue mudar como estamos, mudando toda a nossa pavimentação por saber o quê, são 10 anos sem buraco. Adeus tempo do buraco. Isso não é mais uma realidade em Palmas. Hoje nós temos a época dos ipês lindos, maravilhosos, floridos, dos cajus, dos pequis. Mas época de buraco, nunca mais. Eu prometi isso lá atrás, cumpri e garanto que tem muito como avançar ainda nesse sentido. Eu tenho uma certeza absoluta que eu já vivi isso em muitas cidades, minha gente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Qual é o grande sucesso do shopping center? O grande sucesso do shopping center é que as pessoas não entram para comprar. Mais de 80% das vendas de um shopping center acontecem por impulso, não por necessidade. A nossa Avenida Tocantins, que sem dúvida é o coração comercial da nossa cidade, não tinha agradabilidade nenhuma. Você podia ir, comprar e ir embora. Agora, qual era a vantagem ou a sensação de você passear na Avenida Tocantins? Nenhuma. Então, agora que a gente termina essa primeira etapa, aí a gente para, certo? Porque deu muito trabalho, a gente teve uma oposição raivosa que se juntou a um grupo de comerciantes totalmente despreparados para esse debate, e isso foi enfrentamento, a primeira etapa. Segunda, terceira e quarta etapa, sempre enfrentamento. Ou os comerciantes pedem, vão nos órgãos do controle e pedem para fazer, ou não se faz, certo? Eu tenho certeza absoluta do que foi feito será um maior sucesso, que as vendas vão aumentar muito para esses comerciantes. Esperem para ver. Em poucos dias nós vamos ver a cidade se rendendo à maravilha que um shopping a céu aberto. O meu sonho era tirar 100% os carros. Pouco a pouco a gente chega lá. Eu sonho o dia que aqui a 10 anos os comerciantes vêm e me digam:
prefeito, por que você não fez peatonal de vez aquilo? Eu digo, meu filho, se eu fizesse peatonal em 2018, mas ia ser crucificado. E para tanto não quero. Gente, falar de transporte e mobilidade é um dos grandes desafios de Palmas. Em todos os projetos que foram feitos, um dos maiores problemas que a gente tem é mobilidade urbana, né? E quando eu falo em mobilidade urbana, estamos falando de tudo. Cada vez que eu estou no Taquaral, estou no Taquarussu, e eu sou um morador dizer, estou indo para Palmas, aquilo me atinge, aquilo me ofende. Mas é verdade, se o morador da cidade, da região sul, para vir para o centro da sua cidade, tem que vir por meio de uma rodovia, a sensação que ele tem é que ele está indo de uma cidade a outra. Então, mobilidade é tudo isso, né? É a gente acabar com essa distância entre a região central e a região sul. Para isso, nós temos que implantar a nova ponte, todo esse projeto de urbanismo, de implantação do corredor de transporte e tal, para a gente poder fazer essa justiça social. A partir do momento que a gente tem as vias, que a gente tem o transporte adequado, obviamente nós podemos ter políticas públicas para incentivar cada vez mais o uso do transporte público. País rico é o que tem melhor sistema de transporte público. Singapura tem um carro para cada 6 habitantes. Uma das 3 economias mais desenvolvidas do planeta tem 1 para 6. Nós temos 4 vezes mais veículos per capita do que Singapura. Alguma coisa está errada, né, minha gente? Enquanto a gente não tem BRT, obviamente, a renovação da nossa frota é um fato, né? 60% hoje dos nossos ônibus têm ar-condicionado, absolutamente todos têm acessibilidade, e a gente vai criando mecanismos de comodidade para a população. Então, a gente vai chegando lá. Um projeto que já passou por tanta crítica, por tanta denúncia fantasiosa, ele só sai fortalecido. Em algum momento, essas denúncias iriam aparecer. É bom que tivessem aparecido num momento ainda de viabilidade, porque a partir de aí a discussão já foi feita com a sociedade. Vamos falar de 3 temas que são muito caros para a sociedade como um todo. Palmas é a única capital com 100% de atenção básica. Não tem mais fila, 0 fila. O que a gente procura é dar um atendimento de qualidade e a gente poder prestar um serviço para a comunidade. Isso aconteceu em Palmas, isso hoje é um referencial. Quando a gente fala de educação, não adianta, gente, os números estão aí. Nós temos o melhor IDEB de todas as capitais brasileiras. E estamos avançando e vamos avançar muito mais. Só no ano que passou, nós fizemos mais de 100 obras na educação. Visite, veja a grande revolução que aconteceu em todas as estruturas da educação de Palmas. Mas principalmente, veja o conteúdo, o que aconteceu. Essa semana, fizemos a formatura de 95 professores que pós-graduaram, né, em gestão de educação. Lembra aqueles 120 professores que a gente levou para a Finlândia, para a Coreia do Sul, para Singapura e para a Itália, para a Reggio Emília, onde é uma referência de educação pré-escolar. Tudo isso deu resultado. Fizemos agora a formatura, hoje eles são pós-graduados e tiveram uma experiência internacional, conheceram os melhores modelos de educação do planeta para chegar em Palmas e dizer, nós palmenses podemos fazer melhor do que isso e estamos fazendo. Hoje somos uma referência a nível nacional e, sem lugar a dúvida, seremos uma referência a nível mundial. Somos referência tanto na educação básica como na educação pré-escolar. Isso é orgulho de todos nós, porque a única sociedade justa vai ser aquela em que ricos, médios e pobres convivam no mesmo território. Segurança, gente. Eu vou explicar da seguinte maneira. O prefeito anda no carro do partido. Os secretários andam nos seus carros. A guarda metropolitana anda de pajeiro, certo? Porque a nossa segurança, ela tem que ser valorizada, os homens têm que ser capacitados, eles têm que ter, né, todos os instrumentos necessários para que exerçam sua função.
Então, eu tenho certeza que um tema tão caro para a população, a gente tem que cuidar, mas com muito critério, com muito investimento, com muito profissionalismo, porque com segurança a gente não pode brincar. Então a gente faz questão de fortalecer nossa guarda, que apesar de não ter ainda a função de polícia, né, vem fazendo um extraordinário trabalho através do guarda-quarteirão, das rondas, né, escolares, de todo o cuidado que a gente vem fazendo e marcando presença. Né? São homens capacitados, reconhecidos e equipados para que exerçam sua função. O dia que o prefeito de Palmas precisar de uma corte de guardas para cuidar, quer dizer que não estou cuidando bem da população, porque Palmas, graças a Deus, ainda é uma cidade segura e não tem nenhum setor em que o prefeito não possa entrar. A nossa polícia militar é uma referência a nível nacional. Eu sempre digo, é a melhor de todas as corporações que tem no Brasil, é a nossa, mas precisa de homens, precisa de equipamentos, precisa de veículos, precisa de gasolina para poder andar nas ruas. Como a gente encara o tema da corrupção da sociedade e na coisa pública? Eu disse recentemente que, infelizmente, a Prefeitura de Palmas não fica à margem dessa doença, com uma única diferença. A gente vai atrás, a gente investiga, a gente pune, a gente denuncia. Eu não tenho compromisso com coisa errada. Né? Esses dias houve essa discussão dessa aplicação que foi feita pelo Previ Palmas. Graças a Deus foi uma aplicação segura, mas a instituição que foi usada não é a instituição dos nossos sonhos. E nem preciso falar do tamanho do golpe que deram com o dinheiro do funcionalismo estadual. Esse dinheiro evaporou. O nosso não. Quando nós assumimos a Previdência, a Previ Palmas tinha 230 milhões de reais. Hoje tem em saldo 640 milhões de reais. O dinheiro do funcionalismo público da aposentadoria é sagrado, minha gente. Sagrado. Você não trabalhou uma vida inteira para chegar um dia e ver que seu dinheiro evaporou, como infelizmente evaporou o dinheiro do funcionalismo estadual. Então, eu sempre dei essa mensagem e eu acho que eu ganhei essa credibilidade. Né? Os direitos do funcionalismo, o direito à sua aposentadoria, eles estão totalmente garantidos. Não existe funcionalismo de máquina pública sem um funcionalismo valorizado, respeitado, bem pago. Nós vamos nesse caminho e isso vai dar muito certo. E o combate à corrupção, insisto, sempre acontecerão tentativas de fazer com que a nossa gestão tenha uma mácula. Nunca vai ter, nunca, porque jamais o prefeito vai ser conivente com qualquer coisa errada. Não entrei para isso, para a política. O povo brasileiro está harto, né? Não aguenta mais tanta falta de respeito com a coisa pública e a Prefeitura de Palmas se coloca como um paradigma de transparência, de coisa bem feita e principalmente de eficiência. Honestidade, minha gente, não é nenhum grande valor. Honestidade, todo mundo tem que ser, e quem não é honesto tem que estar preso. Mas nós precisamos, além de ser honesto, principalmente ser eficiente. E a Prefeitura de Palmas é uma máquina eficiente a serviço do cidadão palmense. Hoje, a maior conquista de Palmas é a paixão que o palmense tem pela sua cidade. Não existe cidade limpa porque o poder público fica atrás de limpar o dia a dia o que as pessoas jogam na rua. As cidades são limpas porque o cidadão não joga lixo na rua. Hoje o palmense não admite mais ver gente jogando coisas na rua. Essa falta de sentimento, de amor, de paixão, de amor próprio foi totalmente superado. O palmense não tem hoje mais trauma de vira-lata, de jeito e maneira alguma. Nesses dias, uma colunista social muito importante da minha cidade veio e me disse: prefeito, se acabou com as minhas férias de Natal. Me falou isso, agora no mês de dezembro. Se acabou com o meu Natal. Eu disse: mas desculpa, o que eu fiz? Por que acabou o teu Natal? Agora todo mundo quer vir para Palmas e eu não posso mais viajar.
porque todo mundo quer vir no Natal, todo mundo quer vir para Palmas. Oh, que coisa maravilhosa, com que orgulho a gente mostra a nossa cidade. E não estamos mostrando a cidade da florzinha e do meio-fio pintado. Estamos mostrando a cidade da florzinha e meio-fio, mas estamos mostrando a cidade da melhor saúde do Brasil, da melhor educação, da única capital brasileira que universalizou coleta e tratamento, a cidade do esporte, a que mais se exercita, do lazer, do turismo, a cidade de tantas coisas maravilhosas que hoje nos colocaram no mapa, no contexto mundial. Essa é a grande transformação, é poder dizer, sou palmense.